A paz, Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça, tudo bem com vocês? Que Deus seja abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Neste vídeo, eu gostaria de estar falando aqui a respeito de uma expressão bíblica que se encontra no profeta Daniel, que significa de eternidade em eternidade. Então, eu vou estar mostrando o que isso significa. Vou mostrar também interpretações erradas a respeito desse tipo de interpretação, porque a expressão bíblica de eternidade em eternidade não significa de forma nenhuma que existem várias eternidades pequenas dentro de uma eternidade maior no tempo futuro, e essa expressão também não significa de eternidade em eternidade no sentido de existir uma eternidade passada, então antes de Deus começar a criar as coisas. Essa expressão poderia estar se referindo a um tempo passado, de eternidade em eternidade, até uma eternidade futura. Isso não é bíblico, essa expressão não significa isso, beleza? E através dos textos da Bíblia, eu vou estar mostrando isso, ok? Então, o primeiro texto que eu quero ler é o que está em Daniel, capítulo 2, no versículo 20, e eu vou fazer a leitura e eu vou dar a explicação o que essa expressão significa. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Na Bíblia, então, quando tem essa repetição de palavras, é uma forma de enfatizar o quanto que aquilo ali é importante no texto. Então, quando fala de eternidade a eternidade, não significa que existem duas eternidades ou várias eternidades. Quando essa expressão ele se encontra, ela quer dizer que é uma coisa muito eterna, ou seja, é algo que é eterno, é eternamente. O que o profeta Daniel está dizendo é: seja o nome de Deus bendito eternamente. Só que a forma onde no hebraico vai se falar de eternidade em eternidade, repete a palavra duas vezes para mostrar a importância daquilo. Talvez não seja nem o hebraico, talvez é o modo de vida daquelas pessoas era repetir uma palavra várias vezes para mostrar o quanto que aquilo era importante. No Novo Testamento a gente vai ter um exemplo assim, quando o Senhor Jesus todas as vezes ele fala: em verdade vos digo. Aí ele fala, ou seja, em verdade, por que Jesus precisava falar? Na verdade, ele não precisava nem falar o em verdade, bastava ele falar o que ele fosse falar e todo mundo saberia que o sim, sim e não, não precisa falar em verdade vos digo. Mas ele fazia questão de repetir essa frase duas vezes, essa palavra duas vezes, fazendo essa frase para mostrar que o que ele estava dizendo era algo com convicção, com certeza. Era algo onde ele está falando em verdade vos digo. Ou seja, é algo que não tem como ser mentira, não tem como falar que ele está com dúvida, ele tem certeza do que ele está falando. Beleza? Então, é uma expressão que é interessante, esse em verdade vos digo. Agora, o de eternidade a eternidade também é uma forma de dizer que é algo que vai durar para todo sempre. É essa a importância, beleza? Então, para refutar essa questão de eternidade passada e eternidade futura, eu vou fazer a leitura de um texto que está em Daniel capítulo 7, versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Então, essa expressão ela volta a aparecer no capítulo 7, onde Deus vai garantir para os santos do Altíssimo que eles possuirão o reino de eternidade em eternidade. Ou seja, não tem como estar falando que os santos do Altíssimo vão possuir o reino na eternidade passada, porque antes de Deus começar a criar as coisas, nós nem existia. Então, o texto ali, ele está falando que os santos do Altíssimo possuirão o reino, ou seja, existe a promessa de um reino para aqueles que servirem a Deus, né? Existe a promessa de você ser um rei sacerdote, você precisa conhecer isso também.
Mas o Deus está prometendo que você vai fazer parte desse reino de eternidade em eternidade. Você vai possuir no futuro esse reino de eternidade em eternidade. Ou, melhor dizendo, eternamente. É só isso que essa expressão está dizendo. Não adianta surfar dentro dessa expressão, porque com base nesse texto de Daniel 7, é impossível uma pessoa falar que a expressão de eternidade em eternidade está se referindo a algo no passado e no futuro, porque o texto de Daniel 7 ele só pode ser aplicado para o futuro, porque é quando os santos possuem um reino. Isso não aconteceu nem hoje ainda. Jesus precisa voltar para os santos do Altíssimo, ressuscitar, ser arrebatado e possuir o reino, que é governar as nações na terra. Agora, enquanto isso ainda não se cumprir, aquela palavra de Daniel 7 ainda não se cumpriu. E se ela não se cumpriu, não tem como o de eternidade em eternidade se está fazendo alguma menção a algo no passado, beleza? Então, eu mostrei com base nesse texto que o de eternidade em eternidade não pode se referir a algo no passado, e quanto a pessoa ter a mentalidade que de eternidade em eternidade poderia estar se referindo a pequenas eternidades dentro de uma eternidade maior depois do milênio, essa expressão ela não significa isso, justamente porque a palavra eternidade é algo que dura para todo o sempre. E quando a Bíblia repete essa palavra 2 vezes em seguida, é para mostrar a importância disso e para mostrar que realmente é algo eterno. Não faz sentido imaginar que existem pequenas eternidades dentro de uma eternidade maior. A palavra bíblica ali de eternidade, ela poderia significar um período de tempo longo, só que ela aparece em sequência 2 vezes, mostrando que é algo realmente eterno. Então, resumindo, eternidade significa eternidade, ponto final. Apocalipse capítulo 22, no versículo 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Essa expressão, reinarão pelos séculos dos séculos, está se referindo à eternidade e está se referindo que os santos do Altíssimo vão governar pelos séculos dos séculos. A palavra que no Antigo Testamento era traduzida como eternidade, no Novo Testamento, que é escrito em grego, foi traduzido como séculos. Dependendo do contexto, pode estar falando de o príncipe desse século cegou o entendimento das pessoas, se referindo ali a Satanás, e falando que o príncipe desse século, ou seja, dessa era. A palavra século no Novo Testamento, ela não significa um século de 100 anos, como a gente entende. A palavra século ali, ela quer dizer, na verdade, era, ou seja, é um período de tempo longo, mas não especifica quanto tempo seria. Quando fala que vai reinar de séculos em séculos, reinarão pelos séculos dos séculos, é uma forma de falar que vai reinar de forma eterna. Beleza? Eu espero que a explicação tenha ficado bacana, espero que vocês tenham gostado da explicação, que vocês tenham compreendido o significado da expressão de eternidade em eternidade, que nada mais, nada menos quer dizer que algo é eterno, e a expressão séculos dos séculos é o equivalente disso no Novo Testamento. Beleza? Muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Deus abençoe.